Wilkin perde de novo na justiça. Não! Como assim perder? Não! Isso não pode estar acontecendo. Quem poderia imaginar algo assim? Não é possível. Perdeu de novo? Isso não pode estar acontecendo. Não pode estar acontecendo. Primeiro foi suspenso das aulas da UNB, uma decisão, inclusive, que demorou muito a ser feita. Depois ele recorre, através de uma liminar, na justiça, perde, e agora recorre de novo e perde de novo. Quem é que pode imaginar algo assim? E ainda vai perder o processo inteiro. Porque você não consegue compreender, não é verdade? E aí você vai falar, esses juízes são comunistas. Esses juízes são comunistas. Vamos lá, alguns questionamentos simples aqui. Você responde para mim. Wilker demonstrou nos seus vídeos, de maneira cabal, total, ato ilegal do professor? Não. Wilker demonstrou de forma cabal não se tratar de livre cátedra, mas sim de prática doutrinatória? Também não. Os vídeos do Wilker são editados, portanto nós não podemos ter a real dimensão de toda a situação? Sim, eles são editados. Esses vídeos têm causado transtorno na vida dos alunos e dos professores? Sim. A não ser que você seja realmente muito burro para entender que uma pessoa que acorda o seu dia simplesmente para exercer a sua profissão e de repente, seu filho da puta, sua vaca arrombada comunista, seu merda, seu lixo doutrinador, milhares de pessoas fazendo isso. Entrando no celular do cara, da outra professora que implorou pro cara parar com isso, de alunos inclusive, né? Chegando lá, sua vagabunda, sua puta comunista, o caralho a quatro, o que você acha? Não gerou nenhum transtorno? Hein? Tá? Wilker foi ofendido nessa brincadeira toda? Não. Pior que não. Você só vê um professor reagindo a um aluno que se negou a colocar, a fazer aquilo que o professor determinou como mínimo para ele dar aula. Você não vai gravar, cara. Você não vai gravar, eu sou o professor e eu não quero que você grave a minha aula. Não vou gravar assim, que tá na lei, não sei o que. Você é um cara da extrema direita. Ele falou que o Wilkin é da extrema direita lá. Isso você não pode suportar? Seu coraçãozinho não pode suportar? E o Wilker é tão cínico que falou, tava demorando para me entregar ouro. Aí coloca esse vídeo, pede lá o Pix pros imbecis que seguem ele, e ele entende isso, ser chamado de extrema-direita, como ouro para ele fazer view, né? As aulas são totalmente sobre o Wilker Leão? Não. O Wilker Leão coloca no seu canal só o que lhe interessa, né? Inclusive trechos editados. Você tá culpando o capitalismo? O capitalismo não merecia isso! O capitalismo não! Ele culpou o capitalismo! É isso? Essa aí é a grande doutrinação para você, seu imbecil de merda. Vai no dicionário procurar o que quer dizer doutrinação. Vai no dicionário primeiro. O propósito de estar na faculdade foi desvirtuado? Foi. Porque ele está lá para aprender ou ele está lá para fazer vídeo na internet? Ele está lá para absorver a aula e depois rebater esta aula de maneira até mesmo acadêmica, ou ele está lá para fazer view? E depois vai pedir voto junto com as felinas e o caralho a quatro? Fala pra mim, porra. Aliás, estou com a camisa aqui. A camisa aqui, ó, vestida de Lion. Thundercat brasileiro. Você sabe muito bem, não é verdade? É por você que cantou. Não fui eu. Foi você! Então não queira colocar a culpa em mim. Então tudo isso acontece, né? E aí nós temos que fazer, é claro, o nosso novo experimento. Aqui está aí o Wilkinho. Você que é muito burro, você que mesmo colocando aqui a aula de advogado, a aula de promotor de justiça, professor de direito, né? Mesmo assim você é burro para um caralho e você foi persuadido pelo Wilker Leão, né? Que disse que eu era um completo idiota, você não entende nada, se você quiser eu te ensino.
Aqui, sou advogado. Eu nunca perdi uma! Eu nunca perdi! Tá bom. Coisa doce. Tá, nós vamos fazer novamente esse experimento aqui, certo? Você sabe muito bem, é o Wilquinho. Esse é o Wilquinho. E ele está sendo segurado por 2 dedos. Não tome conclusões precipitadas, certo? Não é porque algo aconteceu antes que acontecerá no futuro, não é verdade? Então a pergunta que eu te faço agora, a partir do momento que eu soltar esses 2 dedos aqui, o Wilquinho flutua ou o Wilquinho se esborracha no chão? Vamos lá, presta atenção. Não! Ele caiu! Ele caiu! Não acredito! Não posso acreditar nisso. Por que ele não está flutuando no teto? Porque por mais que você seja persuadido, seu filho de uma pura mãe honesta, por mais que você seja persuadido, a realidade sempre esmagará a sua cara. Certo? E eu não estou falando nada absurdo aqui, não. Eu estou falando a respeito... É só você analisar a lei. O cara não precisa ser um juiz comunista nem nada do tipo. Acabou, porra. Caralho, eu coloquei 2 aulas a respeito disso. Mas agora eu quero um debate. Eu quero um debate que eu vou te destruir com os argumentos. Você me destrói o seguinte. Você falou que era um imbecil. Você falou que era um idiota. Que não entendia nada de lei. E que a sua tese era extremamente forte e que você provaria isso nos tribunais. Então prove nos tribunais. Ganhe. Ganhe o processo que aí eu vou lá debater com você. Aristóteles dizia o seguinte, que quando um debate não é feito para se buscar a verdade, e ele é feito só para persuadir a sua plateia, certo? Esse debate deve ser evitado, porque os propósitos do debate estão corrompidos no seu princípio. Então o que é que você quer, seu imbecil? Você quer buscar a verdade ou você quer ter um corte especial para defender o seu político que agora quer mamar fundão eleitoral? Para achar bom que um cara infame que diz que são fáceis porque são pobres, lambia até o cu, a fila das refugiadas é melhor do que qualquer balada. Você quer ter o quê? Um corte para que você possa persuadir pessoas a defender esse cara como presidente da República? Agora você defende fundão? Agora você defende esse cara? Hein? Ou você quer um debate a respeito das teses maravilhosas do Wilker Leão e como elas se comprovam na realidade? Então vence na justiça. Hein? Vence na justiça. Mas falar esse tipo de coisa aqui parece que, sabe, você que veio aqui me insultar e o caralho, agora você se perdeu, agora você tá ficando louco. Você não consegue compreender que uma pessoa que não é figura pública, sendo ameaçada de morte, sendo xingada, sendo humilhada pela internet por milhares de pessoas, certo? Vídeos com milhões de visualizações. Você não consegue entender isso, né? Você não consegue entender a própria realidade que eu estou te demonstrando aqui, que é na realidade uma repetição do Paçoca, certo? É o que o Paçoca fazia. Desde o começo eu falava, meu irmão, esses vídeos aí do Paçoca que ele vai fazer em pronto-socorro são totalmente editados. A gente não consegue entender a real dimensão do que está acontecendo. Não é à toa que o Paçoca foi condenado a 2 milhões de reais, né? Porque ele forjou uma das situações onde o médico estava lá atendendo e ele forjou dizendo que o médico estava descansando e o caralho a 4. Foi condenado em 2 milhões de reais. A causa já está em 2 milhões de reais, certo? Você não consegue entender, tipo, básico. Você é realmente uma varejeira batendo no muro. Um inscrito, ele comenta, alguns inscritos comentam o seguinte, né? No vídeo de ontem um cara comentou o seguinte, quanto maior a miséria, mais barato é o voto. E é verdade. E a miséria intelectual se condensa nisso daqui também. Você vê que é um espertalhão. A primeira coisa do canal dele é pedir pix. E aí já está se unindo com as felinas para poder se candidatar no futuro, não é verdade? E essa história do Wilker Leão, aliás, eu sou muito grato ao Wilker Leão, porque ele pôde mostrar para mim
que eu não posso ser um paralítico moral, nem que seja para tentar manter o meu público. Se para mim seria muito mais fácil chegar aqui no meu canal e falar assim, o Wilker Leão tá certo, olha aí, professor, treinador, tal, não sei o que lá. E no começo os meus vídeos eram muito condescendentes, não é verdade? Muito lenientes com essa história, e aquilo foi me incomodando dia a dia e tudo mais. E eu estava me vendo, isso lendo o José Ortega y Gasset, eu estava me vendo como um paralítico moral. Algo que era flagrantemente errado, algo que era flagrantemente que aviltava contra a dignidade do próximo, né? Porque ele faz isso com uma pessoa que não é figura pública, professor, caralho, quatro. Tá lá, ele tá fazendo isso. E eu falei, cara, eu não tô falando o que eu realmente sinto para agradar a torcida aqui. E eu não vou ser assim. Então, querendo ou não, o Wilker Leão nessa história foi um grande professor para mim. Foi também um grande professor porque através da sua canalice ele pôde revelar um cara como o Arthur Duval. Como o Arthur Duval se comportou, né? O Arthur Duval, no primeiro momento, ele nunca engoliu, né, que eu desci o cacete nele quando ele falou as coisas que falou no leste europeu, né, com as ucranianas e tudo mais. Mano, você não foi na nossa palestra, você não foi no nosso congresso da MBL, por que você não me defendeu, mano? Eu te defendi quando você tava certo, por que você não me defendeu quando eu tava errada, mano? Porque o sociopata, ele pensa dessa forma. Então, já daquela época ele procurava pontas de lança para poder me atacar de alguma forma, como foi no caso do Nego Di. Você se lembra, né? Nando Moura tá completamente errado, olha aqui o Nego Di, esse aqui o cara tá fazendo certo, tá fazendo um negócio. Aí depois quebrou a cara. Aí ele pegou o Wilker Leão. O Wilker Leão era um cara que ele falava que era burrão. Esse cara é um burrão, esse cara é idiota, tal, não sei das quantas. Quando ele viu que o Wilker Leão tava dando muito view e poderia dar muito voto, e o caralho a quatro, pô, vamos em cima do Wilker Leão. Porque o valor e o princípio, ele não interessa mais. Interessa o que você vai fazer para chegar no poder. Inclusive copiar métodos de militância bolsonaristas ou petistas. Vejam, por exemplo, tem a mocinha que é a feminista, né? Ela se declara feminista do espectro cinza, não é verdade? E é uma pessoa que conversa bem e tem uns vídeos interessantes. Agora diz que entrou para o MBL. Mas entrou para o MBL, então, uma pessoa, eu não sei se ela é favorável ao aborto, acredito que sim, e que não vê problema nenhum naquele movimento das manifestações de crianças trans, por exemplo. Uma pessoa ser apta a conversar, a dialogar a respeito de que existam divergências de pensamento, não tem problema nenhum. Só que essa pessoa integra, então, um partido que pretende ser um partido, não um movimento popular, pretende ser um partido, fundão eleitoral, fundão partidário, caralho a quatro. E os valores e os princípios dessa pessoa, mesmo que sejam completamente opostos ao partido que se pretende criar, ela entra, por quê? Porque o que interessa é voto, meu irmão. É view, é like, né? Você não tinha lá a cubana do Bolsonaro? Você não tinha lá o Hélio Negão do Bolsonaro? Então agora nós vamos pegar a feminista do MBL. É mais ou menos assim que as coisas funcionam. E a garota, né, do espectro cinza, no final, ela entenderá, talvez não entenda agora, mas no final ela entenderá que ela é apenas uma peça de xadrez neste jogo perverso de políticos canalhas. Um outro inscrito comenta o seguinte: não há nada mais doloroso que entender que a sua versão da verdade é uma mentira. E é por isso que você sente raiva de mim. É por isso que você tem muita raiva de mim. Porque eu estou mexendo justamente com a sua cognição do que é verdadeiro. E quando eu falo essas coisas, você entra imediatamente, se você não sabe o que é, pesquise, em dissonância cognitiva. A realidade entrou em conflito com uma crença sua. E o que você faz? Você absorve a realidade ou você faz de tudo para combater aquele que está falando a respeito disso? Né? Então, nessa decisão do caso do Wilker Leão, o juiz disse o seguinte: na hipótese
Observa-se que a aplicação da medida educativa, que é o que ele recebeu, essa suspensão, a parte agravante, ele, Wilker Leão, está em consonância com o disposto no artigo 45 da Lei 9.784 de 1999, que autoriza a administração pública, em caso de risco eminente, a adotar medidas cautelares devidamente fundamentadas, sem necessidade de prévia manifestação do interessado. Basta você ir no vídeo do Wilker Leão, meu irmão. É uma porrada de gente falando o seguinte: mano, esse professor aí, eu enchi a boca dele de murro. Eu desci o cacete nesse filho da puta. Quem é responsável pela exposição deste professor de maneira a jogar para uma torcida virulenta e violenta o seu linchamento virtual? Quem é responsável por isso? Wilker Leão. Certo? Adotar medidas cautelares devidamente fundamentadas sem necessidade de prévia manifestação do interessado. Sobreleva-se que a medida cautelar de suspensão preventiva aplicada à parte agravante foi exarada por meio do despacho decisório número 0086/2024 GRE, em razão da sua conduta de gravar-se durante as aulas, o que prejudica o regular andamento da disciplina. Tanto é que todos os alunos agora estão tendo que fazer aula extra. Aula extra agora porque o Wilker Leão cagou tudo. O objetivo do Wilker Leão não era fazer as aulas, é ganhar view, like, pix e depois pedir voto como uma felina. Ademais, considerando o risco concreto e iminente de violação da integridade física e emocional, teve uma professora que pediu demissão, não aguentou. Ela implorando pro cara: olha, eu dou aula desde o maternal, eu dou aula há 35 anos, teus vídeos estão editados, e as pessoas sabem que sou eu virei motivo de chacota dentro da faculdade, e o caramba quatro, porque você editou um vídeo e tudo mais. Eu vou continuar gravando, com aquele sorrisinho de deboche dele, é aquela cara de lesse lambida. Então, considerando-se o risco concreto e iminente da violação da integridade física e emocional dos estudantes e servidores, um estudante que está na sala de aula não fica coagido de fazer uma pergunta e de repente aparecer no dia seguinte, esquerdista faz uma pergunta sobre o professor. Ele pode não mostrar o nome dela, mas sabe-se exatamente de qual universidade ela está. Os colegas sabem e ela vai ser o quê? Humilhada na internet, cara. Você não pensa, bicho? Você acha que você é conservador? Você acha que você é cristão? Você acha que você é o quê? Eu que sou grande satânico porque eu falo palavrão. Esse cara fala muito palavrão. Então, ademais, considerando o risco concreto e iminente de violações da integridade física e emocional dos estudantes e servidores, constata-se que o referido despacho está adequadamente fundamentado. Acabou. Perdeu mais uma vez na justiça e vai perder todas as vezes, porque você quer que o Wilquinho flutue. Tá? Cansa, né? Cansa. Ah, eu esqueci de ler uma coisa aqui. Um rapaz, ele me mandou essa mensagem dizendo o seguinte: Nando, preciso fazer um pedido para você. Nunca mais cante esse lance de Arthur do Pau. Eu não consigo mais estudar, eu não me concentro mais no trabalho, minha namorada quer terminar comigo. Tudo isso por conta dessa música maldita na minha cabeça o dia todo. Pare de cantar!